Opa, bom, então aqui, né? Mais um vídeo de Mine. Bora. Olha, spawnando num bioma de taiga, que maneiro. Enfim, mas antes da gente começar o vídeo, eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual é o valor de uma vida humana? Acharam que ia ser só mais um vídeo de Mine, né? Mas nananina não, vai ser não. Então, pra já começar com tudo, esse novo tipo de conteúdo do canal, eu resolvi trazer esse conteúdo porque eu simplesmente achei que ia ser o conteúdo mais, entre aspas, polêmico, mas não exatamente polêmico, seria mais o mais inesperado, sabe? Tipo, eu ia de gameplay para fazer um vídeo indagando do qual que é o valor de uma vida humana. Então, basicamente o vídeo vai ser isso mesmo. A gente vai conversar, entre aspas, né? Vai ser mais um monólogo mesmo, sobre qual é o valor de um ser humano. E é claro, eu vou citar diversas vertentes filosóficas para isso, como por exemplo, não, eu vou deixar isso daí para depois no vídeo, senão eu já vou dar spoiler, né? Enfim. Então, a gente vai conversar sobre isso de uma maneira bem descontraída, porque eu tentei fazer um roteiro para esse vídeo, eu fiz uma gravação seguindo o roteiro e ficou uma porcaria, então eu vou só fazer isso aqui do meu jeito, que é improvisando e fazendo desse jeitinho aqui, basicamente. Para responder essa pergunta, de qual o valor da sua própria vida, eu pessoalmente concordo muito com o existencialismo, que diz que você é quem dá um valor para sua própria vida. Então você pega, olha suas qualidades, suas falhas, seus acertos, seus defeitos, vê o que você valoriza mais do que a sua própria vida e o que você valoriza menos do que a sua própria vida, e assim você vai poder chegar numa resposta. Muita gente vai falar que a vida delas é a coisa mais preciosa para elas, que elas estariam dispostas a sacrificar tudo para continuarem vivas. Outras pessoas diriam que a vida das pessoas próximas delas é mais importante do que a vida delas. E outros diriam que a vida deles era a mesma coisa que uma coxinha e um pastel. Sim, eu tô vendo você que ia comentar isso pra fazer piada. Agora vamos pra pergunta que eu tô mais ansioso pra responder aqui, que é: qual o valor da vida das outras pessoas, das pessoas que você não conhece? E o motivo de eu pessoalmente estar muito ansioso pra responder isso é porque é algo muito interessante de se pensar, se você me entende. Porque é algo que você não conhece. Você não sabe o valor que a outra pessoa dá para a própria vida. Você não tem como você estipular isso sem ser algo que só você pode pensar. Que é algo que realmente pode deixar as pessoas muito confusas, dependendo de quem é. E várias vertentes filosóficas tentaram responder essa pergunta. Uma delas, por exemplo, é o utilitarismo, que falava que a vida de uma pessoa tem o valor de quanta alegria ela pode gerar e quanto sofrimento ela pode amenizar. Isso significa que, por exemplo, um policial, um médico, um bombeiro, um professor, esse tipo de pessoas que geram alegria e amenizam o sofrimento na sociedade, teriam uma vida mais valiosa do que, por exemplo, um nóia, um ladrão, um assassino. Vocês pegaram o feeling da parada. Outro, por exemplo, filósofo que tentou responder essa pergunta foi Kant, que só uma coisa que eu quero falar antes de eu falar o pensamento dele é que eu acho muito engraçado o fato de que esse cara é do mesmo país que o Nietzsche e o Schopenhauer. Porque a ideia dele de qual era o valor de uma vida humana era que basicamente uma vida humana era algo totalmente valioso, intrinsecamente assim, com muito valioso, o que é uma parada muito otimista se você for parar pra pensar de se falar. E ele era do mesmo país que o Nietzsche e que o Schopenhauer. Isso é incrível, pelo menos na minha cabeça, é algo que eu acho muito engraçado. Outras vertentes que eu pessoalmente, sendo honesto, eu não queria trazer aqui pra falar, porém eu sinto que eu tenho que falar porque chegaram numa resposta para essa pergunta não definitiva, não existe verdade absoluta na filosofia,
são as ideias religiosas, que eu não queria trazer aqui para justamente evitar discussão, porque discutir religião geralmente não traz nada de bom, porque geralmente quando duas pessoas discutem sobre religião, nenhuma das duas está disposta a mudar a própria filosofia ou a própria crença por causa disso. Quando você vai debater qualquer outro assunto, como por exemplo, sei lá, evolução, história ou outras vertentes filosóficas, só usando a filosofia em si, num debate de verdade, correto, o que não acontece no Brasil, porque no Brasil, quando você vai tentar debater com algumas pessoas, vira um bando de macacos, só começa a gritar, experiência própria, enfim. É que num debate verdadeiro, os dois têm que estar dispostos a mudar de opinião se estiverem errados, ou pelo menos dar uma adaptada na própria opinião. Só que, geralmente quando o assunto é religião, as duas pessoas estão tão presa, cada um na sua própria crença, que ele não vai mudar de opinião. Isso daí só vai virar uma discussão meio que violenta, que vai levar a ofensa, preconceito, esse tipo de coisa. O tipo de coisa que, sendo honesto, eu não queria aqui. Então, se você for discutir nos comentários, não traz religião pra mesa, beleza? Mesmo sendo que eu vou falar aqui só porque sim, basicamente. Então, não, tá? Não o faça, por favor. E basicamente a resposta é que a maior parte das religiões, budismo, o hinduísmo, o cristianismo chegaram, é que uma vida humana é sagrada, a menos que seja de uma religião diferente ou seja diferente de você. Aí tá liberado matar, beleza? Mas agora vamos para como eu responderia essa pergunta, sem usar religião, sem usar outras vertentes filosóficas. Se você achar que a minha resposta vai bater com alguma filosofia, saiba que provavelmente eu não estudei nenhuma filosofia para responder isso. Simplesmente eu posso ter sido influenciado por certos filósofos, mas foi de uma maneira inconsciente, porque sempre que eu quero chegar na resposta de alguma pergunta, eu gosto de pensar sozinho sobre isso. Porque mesmo sendo que estudar pode te ajudar, eu prefiro muito mais chegar numa resposta que seja alguma coisa minha do que só repetir as palavras de outra pessoa. E eu sei que a lógica que eu vou trazer aqui para responder essa pergunta parece meio estranha, mas o que eu usei para encontrar pessoalmente esse valor foi a lógica de mercado de oferta e demanda. Eu vou explicar, calma, eu não sou maluco, beleza? Que é o seguinte, para fazer isso daí, o que foi que eu pensei? Eu peguei uma pessoa normal, uma pessoa mediana. Nem sendo uma pessoa egocêntrica que vai valorizar a vida dela mais do que qualquer outra coisa e estaria disposto a matar 1000 pessoas para continuar vivo. E nem pegar, sei lá, uma pessoa que tem problema que é fazer ela valorizar a própria vida menos. Como uma pessoa com, sei lá, depressão, ansiedade, baixa autoestima, youtuber, jogador de Valorant, jogador de Clash of Clans, jogador de LoL, esse tipo de coisa, sabe? Que tá ligado? Prefiro longe de mim, sabe? Então você pega essa pessoa normal e você vê o valor que ela dá pra própria vida. E se você for parar pra analisar, a maior parte das pessoas normais dá um valor altíssimo pra própria vida. Isso é uma coisa que tá ligado na nossa sociedade, nos nossos contos, histórias, lendas, tudo, tá preso lá e ligado no senso comum da humanidade há muito tempo. Que basicamente é que você tem que valorizar a sua vida bastante. Tanto que geralmente pessoas que estão dispostas a se sacrificarem por algum bem maior, geralmente são tratadas como heróis, não como uma pessoa comum. Então, se a gente for olhar que a maior parte das pessoas normais, que no senso comum de uma vida humana é muito valioso, que a maior parte das pessoas valoriza a própria vida como sendo algo muito valioso, vai ser a mesma lógica que, por exemplo, um diamante. Tem pessoa que não vai valorizar o diamante, seja porque, sei lá, acha que é só uma pedra, porque provavelmente uma criança burra, ou um adulto burro, ou vai valorizar demais a ponto de estar disposto a matar para conseguir um diamante, mas a maior parte das pessoas concorda que um diamante tem um valor muito alto. E esse diamante ser seu ou ser da outra pessoa não vai mudar o fato de que, no consenso geral, ele tem muito valor. Então, usando essa lógica de mercado de oferta e demanda, a gente vai descobrir que a maior parte das pessoas
valorizam a própria vida muito. Logo, significa que o valor de uma vida é muito. E independente da vida ser sua ou ser de outra pessoa, o valor vai ser o mesmo. Porque é o mesmo produto, entre aspas. A única coisa que faz eu mudar isso, de eu acreditar que o valor de uma vida humana é algo extremamente precioso, é se essa pessoa faz alguma coisa que vai diretamente interferir na vida de outra pessoa, como assassinato, coisas que eu não posso falar no YouTube. Vocês pegaram, né? Então, em suma, pra mim, o valor de uma vida humana é algo altíssimo, a menos que essa pessoa faça alguma coisa que faça mal à sociedade ou a outra pessoa, que isso vai fazer a vida dela, na minha opinião pelo menos, ter um valor mais baixo. Agora vamos para o último, o meio ponto que eu citei no início, que é qual o valor da vida das pessoas próximas de você, sua família, amigos, seu cachorro, sei lá. Que, como eu falei no começo, isso é uma mistura dos outros dois. Ou seja, o valor da vida da pessoa em si já é muito alto por ela ser uma pessoa. Porém, ela se aproximar de você, aí você vai acabar dando mais valor pra vida dela por ela ser mais próxima de tu. Opa, bom, Scorpion do futuro aqui, né? Ai, ai. Esse vídeo aqui deu trabalho de fazer, hein? Te contar. Mas eu até que gostei do jeito que ficou, do resultado. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se você quiser ver mais vídeos como esse no futuro, se inscreve. Se você não gostou, tá liberado, dá o dislike também. E por favor, deixa nos comentários o que você não gostou, para eu poder melhorar nos próximos vídeos. E também só um avisozinho que é, se vocês forem discutir nos comentários, por favor, mantenham o respeito. Se forem brigar, façam isso aí de uma maneira controlada, por favor, para não me dar trabalho, para não ter que me envolver. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e tchau!